Paz do Senhor, queridos professores, que alegria estar aqui para mais uma pré-aula da lição dos primários, crianças de 7 e 8 anos, da revista da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Iniciando o terceiro trimestre do ano de 2026, ao Aprendendo com a Palavra, comentamos ou resumimos as pré-aulas dos primários. Então, o tema desse trimestre é as crianças da Bíblia, e na lição de número 3, que é a lição de hoje, nós vamos aprender sobre uma criança profeta. Essa história sobre essa criança profeta, nós vamos encontrá-la no livro de 1 Samuel, no capítulo 1 e capítulo 3. Antes de continuarmos a nossa lição, quero pedir você que está chegando agora, que é novo no canal, primeiro desejar seja bem-vindo e continue conosco. Mas não deixe de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar os vídeos que você assiste aqui no Aprendendo com a Palavra. Isso é muito importante e gera engajamento, o canal vai ser mais divulgado e juntos nós estaremos divulgando a Palavra de Deus. Então deixe também de qual cidade você está nos assistindo. No Palavra do Mestre, Deus nos ama e fala conosco. Nunca nos deixa tomar uma decisão errada se estivermos atentos à sua voz. Você, professor, terá a oportunidade de ensinar às crianças que Deus fala com cada um de nós, adultos e crianças, sempre nos mostrando o melhor caminho a seguir. Então, enquanto professores, evangelistas de crianças, nós precisamos estar sempre buscando sabedoria do alto, revestindo de toda a armadura de Deus para essa missão gloriosa que Ele confiou a nós. Se você ainda não tem o hábito, pode começar ainda hoje a estabelecer um tempo devocional. Pois Deus quer falar com você, Deus quer falar conosco sempre. Com o sacerdote Eli, instruamos as nossas crianças a prestarem atenção na voz do Senhor e desde bem pequeninas dizerem sim ao seu chamado. Amém? E qual que é o objetivo da nossa lição hoje? Que o aluno saiba que Deus fala e dá missões especiais também para as crianças. Deus não fala apenas com os adultos. Desde pequenos, podemos aprender a ouvir a sua voz e também cumprir alguma missão dada por Ele. Nosso ponto central diz: crianças podem ouvir a voz de Deus e dele receber missões especiais. Ouvir a voz de Deus é um processo que exige silenciar as distrações diárias e focar na intimidade com Ele. Ele fala de maneiras variadas, principalmente através da leitura, das orações, da consciência e por meio de outras pessoas. Então, repasse isso para a sua turminha. No iniciando a aula de hoje, professores, organize todo o seu material que irá usar durante a aula. E lembre-se que o louvor adequado ao tema contribui para melhorar ou para melhor assimilação do conteúdo e a aula de hoje e eficácia do objetivo. Para a aula de hoje, apresente um grupo de louvores que tratam sobre assuntos. Por exemplo, a lição nos trouxe 2 louvores, o 151 e o 505 da nossa harpa cristã. Ela não é apenas para adultos, ela é para nós crianças também. E nós crianças precisamos conhecê-la. Além da sugestão de louvor dada pela lição, nós temos também um corinho bem conhecido. Qual que é esse corinho? É Samuel, de Aline Barros, aquele que diz: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel.
Então, desafie suas crianças a cantarem com as suas famílias e explique aos alunos sobre a promessa que Ana fez de entregar o seu filho à casa do Senhor. Hoje em dia, não fazemos isso. É um pouco diferente. Quando somos ainda bem pequenos, os nossos pais nos apresentam ao Senhor na igreja. E por meio da oração, ele consagra as vidas dos seus filhos a Deus. Então, antes da oração inicial, diga que quando oramos, falamos com Deus, mas ele também quer falar conosco. E aí, professor, explique que há muitas maneiras de ouvir a voz de Deus. Seja quando lemos a Bíblia, seja quando escutamos louvores, quando ouvimos as histórias bíblicas na escola bíblica dominical, em sonho e tantas outras formas de Deus falar conosco e de ouvirmos a voz de Deus. Incentivos a terem um momento de devocional diário com o Senhor para falar com Ele e também para ouvir a sua voz. Quero pedir mais uma vez você que está nos assistindo, não deixe de se inscrever, de deixar o seu gostei, de me contar de qual cidade você está nos assistindo, para não correr o risco de esquecer de deixar o like no final. Já deixa o seu like agora. O Memória em Ação. O Senhor Deus me disse: antes do seu nascimento, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Jeremias capítulo 1, versículos 4 e 5. Esse versículo indica que Deus conhece e tem um propósito específico para cada pessoa antes mesmo de seu nascimento. No contexto de Jeremias 1, 4 e 5, Deus lembra ao profeta que sua missão não foi um acidente, mas parte de um plano divino. O significado central desse versículo inclui presciência divina. Deus conhece cada indivíduo profundamente antes mesmo de sua concepção. Propósito. A vida tem um sentido e uma direção traçados por Deus. E vocação. Assim como Jeremias foi separado para ser profeta, cada pessoa possui uma missão ou um chamado único. Leve essa explicação mais detalhada para sua turminha. Assim, você estará enriquecendo a sua aula de conhecimento. E para o memorizando, você vai precisar de cartolina grande ou papel 40 quilos, lápis de cor, lápis, caneta hidrocor de ponta grossa. Desafie os primários a encontrarem os versículos em sua Bíblia. Você pode explicar ou ir auxiliando com pistas. Repita o versículo algumas vezes com a classe. Previamente, escreva em folhas de papel A4 o versículo, dividido em partes para fazer uma atividade tipo quebra-cabeças. E vamos lá para o nosso projeto IT. A missão da semana é orar pelo país de Honduras. Digo aqui que as nações pelo qual nós oramos aqui toda semana estão indicadas no selo da revista dos alunos. Então, toda lição, a revista do aluno indica uma nação pelo qual nós oramos por ela. E também indica um ponto turístico importante nessa nação. E esse ponto turístico você vai encontrar ele lá no sumário. Eu sempre deixo um breve resumo, falando um pouco sobre a história do país que nós iremos orar por ele. Assim, as crianças, além de orar por ele, vai conhecer um pouco da sua história, saber um pouco das curiosidades presentes ali nesse país. Então, vamos falar um pouquinho de Honduras. A Honduras é um país localizado na América Central. Ela faz fronteira com Guatemala a oeste, Equador ao sudoeste e Nicarágua ao sudeste. Também é banhada pelo Mar do Caribe ao norte e pelo Oceano Pacífico ao sul, através do Golfo de Fonseca. Então, aqui está o mapa da localização desse país. A capital de Honduras é
Tegucigalpa, a maior e mais importante cidade do país de Honduras. O idioma oficial é o espanhol, embora algumas comunidades indígenas e grupos étnicos preservem seus próprios idiomas e dialetos. A bandeira hondurenha possui 2 faixas azuis e uma faixa branca ao centro. As 5 estrelas azuis representam os 5 países que formavam a antiga Federação Centro-Americana: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Então, aqui está também a bandeira do país. O Templo de Tegucigalpa, o conhecido Templo de Tegucigalpa, é um importante e marco religioso da cidade. Esse é o monumento histórico sugerido pela lição. A sua relevância está em representar a fé de milhares de pessoas, sendo um local dedicado à adoração, oração e fortalecimento espiritual, além de sua importância religiosa, é considerado um monumento de destaque pela sua arquitetura e pela influência que exerce na comunidade local. Então, veja que templo maravilhoso, que lugar lindo. Agora vamos à religião predominante do país. A religião que predomina em Honduras é o cristianismo, principalmente a Igreja Católica e evangélica. A fé cristã tem forte influência na cultura, nas tradições e nos valores do povo hondurenho. Será que existe alguma perseguição religiosa, já que lá pode professar a fé tranquilamente? Será que pode? Segundo as nossas pesquisas, Honduras não está entre os países com perseguição extrema aos cristãos. Os cristãos possuem liberdade para cultuar e evangelizar. Contudo, algumas religiões enfrentam desafios relacionados à violência, criminalidade e influência de grupos criminosos que podem dificultar o trabalho das igrejas e de missionários. Então, nós precisamos orar por esse país, não é mesmo? E como nós podemos orar por ele? Como nós podemos contribuir com os irmãos lá da Honduras? Orar para que Deus fortaleça as igrejas e proteja as famílias da violência e desperte muitas vidas para conhecer o amor e a salvação em Jesus Cristo. Então, nós precisamos de orar pedindo a Deus: tem misericórdia daquele povo, encoraje-os para que eles não venham parar diante dos desafios. Amém? Agora vamos à nossa explorando a Bíblia, que está em 1 Samuel, no capítulo 1 e 3, e que relata a história de Ana, uma mulher estéril, que orava fervorosamente por um filho, prometendo dedicá-lo a Deus. E a Bíblia nos conta que após o nascimento de Samuel, ela o entrega ao sacerdote Eli. E o capítulo 3 já narra o chamado de Deus ao jovem Samuel durante a noite, estabelecendo-o como profeta. Então, vamos à história completa? Há muito tempo, Ana era casada com Eucana. Ela não podia ter filhos e isso a deixava muito triste. A Bíblia nos conta que certa vez, quando Ana estava no santuário de Deus, em Siló, orando para ter um filho, ela sentiu tanta tristeza por não poder ter um bebê que não conseguia nem falar. As palavras já haviam sumido. Ela só chorava. E por esse motivo, o sacerdote Eli até pensou que ela estava embriagada.
como vemos aqui na figura de número 1. De Ana. Ela ficou grávida e teve um menino chamado Samuel, que significava do Senhor o pedi. Ana tinha feito uma promessa e a cumpriu certinho. Quando o pequeno Samuel parou de mamar, ela o levou à casa do Senhor, em Siló. Para que ela fez isso? Para que dedicasse a sua vida a Deus. Era uma promessa que ela fez, era um voto que ela fez e ela estava cumprindo. Veja uma figura de número 2. Mesmo sendo uma criança, Samuel já ajudava o sacerdote Eli na adoração e demais tarefas da casa de Deus. E a Bíblia nos conta que certa noite Samuel já estava na cama para dormir e ouviu uma voz chamando: Samuel, Samuel. Era o Senhor Deus que o chamava. Mas Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus antes e achou que fosse o sacerdote Eli. Então, ele se levanta, foi até onde o sacerdote Eli estava e disse: Sim, Senhor, estou aqui. O sacerdote disse para Samuel ir para a cama, porque não o tinha chamado. Vejam na figura de número 3. Vemos que Samuel voltou para a cama, até que outra vez ouviu: Samuel, Samuel. Então, foi a Eli dizendo o mesmo, até que na quarta vez Deus chamou Samuel, e quando ele foi até o sacerdote Eli, ele entendeu que era o Senhor quem estava chamando o menino. Então, a Bíblia nos conta que Eli ensina Samuel. Ele disse: volte para a cama, e se a voz o chamar outra vez, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está escutando. E assim aconteceu. Vejam na figura de número 4. Samuel voltou para a sua cama e então Deus disse novamente: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, Senhor, o teu servo está escutando. Que maravilhoso escutar a voz de Deus, não é mesmo? Samuel era só um menino, da idade de vocês, crianças que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo neste momento. Quando ouviu a voz do Senhor e recebeu dele uma grande missão. A mensagem que Deus deu para Samuel era muito difícil. Uma profecia que deixava muitas pessoas apavoradas. Afinal, naquela época, as pessoas estavam fazendo muitas coisas que eram erradas e não agradavam a Deus, sem se importarem com o Senhor, ou seja, elas faziam e não ligavam para o que Deus pensava ou gostava ou não. Mas Deus explicou a Samuel que estava chegando as terríveis consequências daqueles atos errados ali. Deus deu a missão de profeta para Samuel, isto é, de entregar a mensagem do Senhor, seja qual for, para quem o Senhor mandar. Pode ser boa, pode ser de correção, mas ele tinha que fazer. E é assim que ele fez. Contou tudo para Eli. Samuel cresceu, se tornou um grande profeta, respeitado por todos, pois tudo o que ele dizia acontecia como o Senhor o mostrava. Então, qual que é a conclusão que nós tiramos dessa lição? Você também pode ouvir a voz de Deus. Ele quer falar com você. Para que você também leve a sua palavra. Então, eu deixo um conselho para vocês. Estejam atentos à voz de Deus. Agora nós vamos para o quadro A Arte de Ensinar. Vamos brincar de telefone sem fio e aproveitar para reforçar que precisamos ficar bem atentos quando Deus está falando. Isso mesmo. Todos os participantes devem sentar um do lado do outro em uma linha reta. O primeiro da fila deve falar uma frase referente à lição estudada bem baixinho.
no ouvido do amigo que estiver ao seu lado. Pode ser até a resposta de Samuel: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Assim, cada participante deverá ouvir de um amigo a frase e falar baixinho para o próximo do jeito que entendeu. A brincadeira acontece até chegar no último da fila, que deverá anunciar em voz alta aquilo que entendeu. Importante que todos os participantes tenham a oportunidade de iniciar a rodada elaborando uma frase. Isso aí. Essa brincadeira coletiva desenvolve a audição, concentração, memória e oralidade. Aproveite para a melhor memorização da história e para enfatizar a necessidade de prestarmos atenção na voz de Deus. Vamos agora, então, depois dessa atividade maravilhosa, à correção das nossas atividades. Atividade número 1. Responda com atenção, preenchendo a cruzadinha. Letra A. O que Eli era? A resposta: ele era sacerdote. B. Qual era o nome da mãe de Samuel? A resposta: Ana. Onde Samuel estava quando ouviu a voz de Deus? A resposta: na cama. E a letra D. Quem chamou a Samuel mais de 3 vezes? E a resposta: Deus. E tem a letra E também. Tem a missão de falar tudo o que Deus mandar. Qual que é a resposta? O profeta. E a letra F. Qual o nome do sacerdote que Samuel ajudava? E a resposta é Eli. Atividade número 2. Com os quadros abaixo, coloque de acordo com a sequência dos acontecimentos. Aqui estão as imagens. Aguarde alguns minutos e corrija. Então, tem 3 quadros e você vai ter que colocar em ordem. E a ordem correta é 3, 2 e 1. E a atividade número 3. Pinte somente o quadrinho onde há um asterisco e escreva abaixo a frase que se formou. Aqui estão os quadrinhos que serão pintados. Então, são: crianças podem ouvir a voz de Deus e dele receber missões. Então, a frase que se formou é: crianças podem ouvir a voz de Deus e dele receber missões. Corrigidas as nossas atividades, chegamos ao final de uma das pré-aulas da nossa Escola Bíblica Dominical. Agradeça a Deus e seus alunos pela oportunidade de ouvi-lo e incentive-os a realizarem o devocional diário para que possam identificar a voz de Deus e receber missões especiais do nosso Deus. Eu quero agradecer você que ficou até o final desta aula. Se você ficou até o final, eu quero que você deixe assim nos comentários: Samuel. Eu vou deixar um encontro marcado com você na lição de número 4, onde nós aprenderemos sobre o menino rei. Um beijão no seu coração, um forte abraço e, se Deus nos permitir, nos encontraremos na lição de número 4. Te espero lá.